pregação. Não é? Eu estava aqui pensando, por mim a gente tocava até meio-dia assim, mas vamos lá. Vai ter o repeteco, louvor. Vou deixar vocês sentar um pouquinho. Deixar a Bibi sentar um pouquinho também. A bichinha. Pode sentar. Obrigado, gente. Aleluias. Você veio com expectativa, queridos, essa manhã? Cara, sabe por que todo ministro fica com essa história de expectativa? Porque, querido, se você vier com expectativa, o Espírito Santo vai corresponder a ela. Mas se você só veio bater o ponto, você só vai bater o ponto essa manhã. Vim, Michela me viu, então o pastor Felipe me viu, bati o ponto. Mas eles não vão corresponder à sua expectativa. Quem vai corresponder é o Espírito Santo. Aleluia! Aleluias! Ai, Jesus, eu realmente perdi o rumo aqui. Ô, Danilo, bota o vídeo, que aí eu vou me encontrando enquanto o vídeo passa. Vamos começar hoje diferente. Bota um vídeo aí, Dan. Aleluia, não sei se você conseguiu pegar tudo, que ela fala rápido, né? Mas ela queria só fazer isso. Quantos aqui, sejam sinceros, não me deixem sozinha. Quantos aqui, Kelly já levantou as duas mãos, nem perguntei, irmã. Quantos aqui queriam fazer isso tudo? Oh, obrigada, irmãos, por não me deixar sozinha. A gente só queria o quê? Além disso tudo, ainda tem outras coisas. A gente queria ter uma vida de oração, assim, estilo Catherine Kuhlman, não é? Ter revelações da palavra, estilo irmão Reagan, Rick Renner. A gente só queria isso, irmãos, não é pedir muito. Aleluia! Mas a gente está num mundo que tem pregado uma coisa chamada alta performance. E, irmãos, eu vou te contar uma coisa, a gente não consegue ser alta performance em tudo. Alguém lembra aqui de um nadador chamado Michael Phelps? Ele é alta performance, irmãos. Mas ele só consegue ser quando ele está nadando. E ainda tem uma prova específica, que é a prova dele, que eu lembro que o comentarista da Globo ficava assim, eu não lembro qual era a prova, mas ele falava, essa é a prova dele. Essa ele tem que ganhar o ouro, porque era a prova dele. E ele era um atleta de quê? De alta performance. O Usain Bolt só é alta performance, irmãos, correndo. Eu não sei como é o Usain Bolt fritando ovo, fazendo cuscuz, mas eu acho que ele não deve ser alta performance, né? Até porque não é brasileiro para comer cuscuz. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente, como igreja, tem assumido algumas falas que o mundo tem pregado para a gente. E sabe, irmãos, a gente tem vivido um mundo tão acelerado. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu gostava de assistir a Polishop. Eu sei, coisas esquisitas que a gente faz quando é criança. Mas eu assistia o seu Zé Apolinário. E aí ele ficava lá, compre isso, porque isso vai... Como é que ele falava? Deixar a sua vida mais prática. Você não vai perder tempo. A única coisa que eu concordo com ele é a Airfry, mas tirando a Airfry, eu estou procurando esses produtos ainda. E eles falavam isso, que a vida moderna ia deixar a nossa vida mais fácil e a gente ia ter o quê? Mais tempo. Mais alguém ouviu isso ou foi só eu? Obrigada. Algumas pessoas assistiam a Polishop. Obrigada. Mas, irmãos, eu não sei você, a vida não está ficando mais prática, não está ficando mais fácil, a gente não está tendo mais tempo. São 3 mentiras que o diabo vendeu na televisão, está vendendo nas redes sociais e a gente está comprando. É sério, Brasil. Hoje é forte, se eu ficar em silêncio assim, é porque até eu estou meditando hoje, viu? Vá recebendo junto comigo. E sabe, irmãos, o Senhor me levou a um texto que, na minha adolescência, falou muito comigo. Porque eu detestava toda vez que um pregador pregava isso na igreja. Ele fica lá em Lucas, se você quiser ir abrindo, é lá em Lucas 10, do 38 ao 42. Conta a história de 2 irmãs. Marta, Michela já descobriu, Marta e Maria. Irmãos, eu ficava angustiada. Porque todo mundo elogiava Maria, até Jesus.
Mas todo mundo acabava com a pobre da Marta, como diz lá no Nordeste. A pobrezinha. Todo mundo acabava com Marta. E eu não entendia por que era que eu ficava chateada. Entendeu? Até um dia, lendo em casa, e aí o Espírito Santo falou assim, Cássia, para de ficar chateado com os pregadores. O seu problema não é com o pregador, o seu problema é que você se identifica com Marta. E aí você quer que alguém vá em defesa de Marta, porque se alguém for em defesa de Marta, alguém vai em defesa de você. Eita, irmãos, vão recebendo, que eu sei que eu não sou a única Marta aqui nesse lugar. Sabe, irmãos, se a gente vamos ler o texto para a gente ver a personalidade dessas duas irmãs. O texto fala assim, Lucas 10, verso 38. Indo eles no caminho, eles quem? Jesus, os discípulos e aquela comitiva de The Chosen. Eu gostei de The Chosen, que agora a gente fala assim, todo mundo faz assim, né? Entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Amo esse primeiro versículo. Porque quem chamou Jesus para casa foi Marta, irmãos. Veja que eu sempre gosto de dizer que Marta e Jesus eram gente, irmãos. Para substituir Judas, teve que estar acompanhando Jesus desde o dia do batismo, lá em João. Isso me nota que aqueles discípulos conheciam Jesus há um certo tempo e precisariam ter visto coisas para testemunhar. Irmão, se Judas estava lá, Judas tinha interesse em saber quem era o Cristo. Então, Marta e Judas também eram gente, irmãos. Vamos ter uma dosinha dos bichinhos. Judas depois vai se perder, a gente esquece, mas Marta vai ficar top na Bíblia, viu? No verso 39 fala assim, tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse... Ela vai falar com Jesus agora, irmãos. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondendo-lhe Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Se você vê o texto falando, eu sei que ele fala pouco, mas quem sabe que vai ter uma mulher mais lá na frente, lá em João, que João vai narrar, que vai jogar um unguento em Jesus e vai ungir ele. Um dos evangelhos não diz quem é, mas no de João eu gosto, porque João vai falar que era Maria, a irmã de Marta e Lázaro. Então, a gente percebe que Maria tinha uma característica já voltada para uma contemplação, algo que vai facilitar o que deveríamos fazer. Só que eu descobri que nem todo mundo nasce Maria nessa vida. Tem umas pessoas que nascem meio Marta, entendeu? E aí, irmãos, a gente vai ter uma certa entre aspas, entendo que eu vou falar, uma certa dificuldade. Porque quem já nasce com essa natureza mais contemplativa, de mais calmo, mais parado, vai ter mais facilidade para isso. Estou dizendo que é impossível a gente ter um coração de Maria? Então, não. Inclusive, o nome da ministração é Como Ser Marta com o Coração de Maria. Ó. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Espírito Santo, não está legal. Eu vou pegar o título do livro da Joanne Weaver, né? Como ter um coração de Maria no mundo de Marta. Eu falei, mas faz mais sentido. Aí ele, não. O título da ministração é Como Ser Marta com o Coração de Maria. Aí eu, e por quê? Ele falou, porque tu é Marta, Cássia. Como é que tu quer ser Maria? Ele falou, mas você pode ter um coração de Maria, mesmo sendo Marta. Eu falei, amém. Então vamos seguir com o título do Senhor, que está bonito. Sabe, irmãos, nem sempre a gente vai ser Maria. Às vezes a gente vai ser Marta, às vezes a gente vai ser Lázaro, às vezes a gente vai ser o filho pródigo, às vezes vai ser o filho mais velho. Todo mundo nasce com uma característica, mas não é impossível ter um coração de Maria. De onde eu tirei essa teoria? Do versículo aqui que o próprio Cristo falou. Ele vira para Marta, irmãos, e ele esquadrinha o interior daquela mulher. Eu lembro na minha adolescência, quando o Espírito Santo falou comigo, que eu olhei o texto de novo, eu falei, uau, Jesus fez um raio-x assim, Marta. Marta, você está ansiosa e preocupada. Eu quase falei, eu purinha, Jesus.
Eu falei, estava falando comigo. Porque, irmãos, a gente está num mundo tão corrido. Satanás, ele acertou a estratégia com a gente. Ele acelerou as coisas de tal maneira que, às vezes, a gente fica tão perdido, pensando nos problemas, pensando nas coisas, que a gente esquece do ensinamento de Jesus. Ele vira para Marta e fala, Marta, uma coisa é necessária. E eu lembro que eu olhava para isso e eu falava, não, Jesus, está errado. Porque, irmãos, raciocina aqui o que estava acontecendo. Marta recebe, está na hora da palavra mesmo, obrigado, o alarme está me ajudando, hora da palavra. Pode desligar que eu já entendi, obrigada, irmãos. Olha só o que estava acontecendo. Marta vai receber Jesus e a comitiva. Eu vendo The Chosen, eu sempre imaginei Jesus idoso, 13. 13 eu dava conta. Mas depois que eu vi The Chosen, eu falei, mano, esse povo não andava só, não. Era um monte de gente andando com eles. E aí pensa Marta, com coração, passa um homem, pensa aquele burburinho. Eu gosto de história, gente, sou tia do Dei, viaja comigo. Pensa o burburinho em Betânia. Chegou o homem que estão dizendo que é o Cristo. Aquele que vai vir acabar com o domínio romano, vai salvar todo mundo. Está aí. Pensa o burburinho na cidade, pensa os discípulos andando, se movimentando, procurando um lugar, uma estadia, talvez uma estalagem. E aí pensa Marta, que tinha ido o quê? Comprar, sei lá, o que é que vendia na época? Cuscuz, eu sou brasileira, irmãos, foi comprar cuscuz. E ela está lá comprando cuscuz e, de repente, ela ouve. E aí, de repente, quando ela sai, ela ouve Pedro comentando com alguém se tinha uma estalagem na cidade. E aí ela chega e fala, licença, vocês estão procurando pousada? Estão. Falei, rapaz, vocês podem ir lá para casa. Pensa, você recebeu o Cristo na sua casa. A intenção do coração de Marta foi bom, irmãos. Ela começou arrasando. O problema é que Marta começou a pensar, meu Deus, quando ela viu a quantidade de gente que chegou em casa, mais as visitas, aí entra eu em ação. Meu irmão, vamos molhar mais cuscuz. Tem o que aí para botar nesse cuscuz? Tem só ovo, tem uma calabresa. Vamos fazer, vamos passar café, vamos fazer suco. Ela começou a entrar no automático. E, irmãos, a gente tem vivido dias de pensamentos automáticos. E se a gente deixar, a gente é levado pelo dia. Ainda mais aqui nesse estado, essa cidade aqui, tem gente que às vezes acorda 4 da manhã para ir trabalhar. Você acorda... Eu estava tentando fazer uma logística para ir pegar a Jussara no aeroporto e deixar em Barueri. E aí eu pensei num lugar, que era o lugar onde o voo ia descer. Quando a gente fez o cálculo da logística, foi assim, irmã, quando a gente voltar, já vai estar na hora de eu ir para o trabalho. Eu falei, não, a gente vai dar outra logística. Calma. Porque a vida aqui é muito corrida. E a gente é tentado a entrar no automático de acordo, tomo um café, vou para o trabalho, volto. Quem tem família, quem é pai e mãe aqui? Deixa eu ver, pais e mães. Eita, tem um monte de pai e mãe. Glória a Deus. Ano que vem tem mais pai e mãe nessa igreja. Aleluia. E aí você já chega em casa, e você tem casa para cuidar, você tem menino para cuidar. Às vezes você é empreendedor não tem cartão de ponto, você trabalha o tempo todo o tempo. Né? Empreendedor é igual a bondade de Deus, trabalha em todo o tempo e o tempo todo. Né? E aí, irmãos, se você não se der conta, você está igual a Marta. Pensa Maria. Maria, eu descobri que ela é o Caio. Maria estava ajudando Marta. Entendeu? Maria estava ajudando Marta, é porque ontem a gente vinha conversando, a gente descobriu que Marta era a Kelly, o Lázaro era o Renan e tu era a Maria. Aí ele estava ajudando a Kelly no início da história, mas aí, de repente, é porque o Caio ele tem um paninho que ele fica, é muito engraçado. De repente, ele estava secando a louça e ele passou assim pela sala, ele ouviu Jesus. E aí Maria ouviu, aí Maria botou o paninho aqui, igual o Caio. E, de repente, em que pese ela não poderia estar ali pela época, irmãos, ela falou assim, estou nem aí. Aquelas palavras começaram a queimar dentro dela, num ponto que ela falou, preciso ouvir o que esse homem tem para falar. E ela vai se achegando, quando Marta viu, Caio estava aos pés de Jesus, Kelly sozinha na cozinha, né, Caio? É desse jeito, quem conhece, irmãos? E ela estava lá, irmãos...
possivelmente era a única mulher que estava naquela sala. E ela não sentou em qualquer lugar, ela sentou aos pés, a Bíblia fala. Uau, irmãos. Cássia, mas tinha coisas para fazer. Eu sei, irmãos. Sempre vai ter coisa para a gente fazer. Esse foi o ponto que Jesus tentou falar para Marta. Sempre vai ter coisa para fazer, irmãos. Eu sei que homem que trabalha tem um dia também agitado, tá? É porque agora eu vou falar específico, o público maior é mulher. Principalmente mulher. Sempre vai ter coisa para a gente fazer. Uau! Parece que o nome trabalho, eu penso assim, Senhor, eu não acho em Gênesis que o trabalho foi criado para a mulher. Mas a gente se sobrecarrega num nível extraordinário. Mas os homens também, viu? A almarada, pelo menos do verbo da vida Osasco, eu sei, que é um bando de homem trabalhador. Deixa eu puxar a sardinha dos bichinhos também. Mas sempre tem, irmãos. E eu percebo, e eu vinha de propósito conversando com todo mundo, quando eu via, ou pelo WhatsApp, Instagram, e falava assim, e aí, tá como? Eu fazia questão de falar, só o cansaço mesmo normal do dia. E as pessoas, nossa, cansaço mesmo. Você não vai ver ninguém que vai ter uma resposta diferente. Todo mundo está cansado. Todo mundo está exausto. Porque a vida, ela acontece. Marta sabia que a vida acontecia. Só que, irmãos, era o Deus encarnado dentro da casa dela. Era o próprio Deus que se encarnou, se fez carne e estava na sala da casa dela. Falando, irmãos. Só que deixa eu te contar uma notícia melhor. O Deus encarnado, ele ascendeu, ele ressuscitou e foi para os céus. Só que ele não nos deixou órfãos. A gente vai ler João 14, mas eu vou antecipar. Mas ele enviou outro, igualzinho a ele. E sabe, ele não está mais encarnado, mas ele está dentro. Um só conosco, irmãos. A gente dorme com o Espírito Santo, a gente acorda com o Espírito Santo. Eu mandei para a Bia e para a Eva o vídeo da menininha, né? Tu lembra, Bia? A mãe foi no banheiro e a mãozinha. Aí eu mandei para elas, 2025, vocês não vão mais no banheiro só. Só que você saber que você já não vai ao banheiro só, o Espírito Santo vai com você, irmãos. Eu digo para ele, Espírito Santo, o senhor é tão enxerido que o senhor tem coragem de ir no banheiro comigo, Espírito Santo. Ele vai, porque ele é um só com você. Você e a pessoa do Espírito Santo não vão se desassociar, ainda que vocês queiram. A questão é, se a gente vai ter essa consciência que Jesus falou, de escolher a boa parte, porque uma coisa só nos é necessária. Se a gente vai desenvolver uma consciência dessa presença dentro, ao ponto dela ser real. Porque, irmãos, eu não sei vocês, eu estou cansada de só ler sobre coisas como pessoas como Catherine Kuhlman, como irmão... Deus, como é o nome do monge, meu pai? Irmão Lawrence. Ele viveu há uns 400 anos atrás. Ele era um irmão da Ordem das Carmelitas. É muito tempo atrás, porque Catherine Kuhlman já pegou bastante avivamento, já é bem depois da Rua Azusa. Mas a gente está falando de um monge, irmãos, que cozinhava. Era isso que ele fazia no mosteiro. Fazia sandália para o pessoal do vilarejo, lá na França. Mas esse homem entendeu uma coisa pelas Escrituras, que o Espírito Santo habitava dentro dele. E que ele podia ter comunhão, relacionamento com essa pessoa, com o próprio Deus. E tem um livro que chama Desfrutando a Presença. Ele não escreveu, são cartas dele que foram reunidas por um amigo. E nessas cartas ele vai trocando isso com os amigos. Que ele está cozinhando e ele está desfrutando da presença. Ele está em relacionamento, conversando com o Espírito Santo. Ele está fazendo sandália, ele relata que ele caminhava. Quando ele tirava um tempo para caminhar, ou ele ia pelas estradas, transporte não era uma coisa fácil na época. E ele falava que ele ia assim, conversando, tendo comunhão com ele. E ele incentivava os amigos a desfrutar dessa mesma presença. Irmãos, a gente está falando de um homem que não tinha rema. Tudo bem que ele tinha acesso à Bíblia, né? Naquela época já era muito. Ainda lia a Bíblia em latim. Mas, irmãos, ele entendeu, irmãos. E ele praticou ao nível que você vê pessoas hoje comentando dele como comentam de Catherine Kuhlman. É
É incrível, irmãos. Só que eu não quero ficar, uau, era incrível. Uau, a Rua Azul, uau. Não. Eu quero isso para a minha vida. Porque, irmãos, isso não é para ministro, isso não é para monge, isso é para filho de Deus. Quantos aqui nasceram de novo? Levante a mão se você nasceu de novo. Nasceu de novo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a pergunta. Amém. Isso é para você. É o único pré-requisito. Olha só que boa notícia. Você tem acesso a essa presença, você pode desfrutar dessa comunhão. Ao ponto disso não ser só algo que você esbarra no culto. Porque eu não sei você. Eu, na segunda música, eu já estava ajoelhada aqui. Eu só vi a diaconia já vindo com um paninho. E eu só pensando, eu vou mesmo ter que subir ali. A gente podia ficar só aqui ajoelhadinho, está tão bom. Só que a gente não pode ficar esbarrando nisso, irmão, quando a gente vem no culto quinta, quando a gente vem no culto domingo. Isso tem que ser na nossa casa. Isso tem que ser aonde você pisa o pé. Porque se a palavra fala que você carrega a própria vida de Deus, que você é um embaixador do reino de Deus, irmãos, aonde você vai, tecnicamente o reino vai. Porque o Espírito Santo vai junto com você. Eu reparei que lá no meu trabalho estava um negócio, uma reclamação, um negócio, que é o clima, o ambiente. E uma colega, ela é católica carismática, ela olhou para mim e falou assim, Cassinha, a gente tem que orar, Cassinha. Fogo, né? Eu brinco que o católico carismático é igual o pentecostal. E aí eu olhei para ela, eu falei, né? Crente ora, filho de Deus ora, e fui para casa. E no outro dia de manhã eu acordo de madrugada mais cedo para poder ir para a rede ficar com o Espírito Santo. Eu gosto da rede, irmãos. Você ora onde você quiser, eu gosto de bater papo na rede. Aí eu acordo de manhã, como eu consigo não dormir, não me perguntem. Eu tomo uma xicrinha de café também junto. Mas eu deito lá na rede e fico com ele. E eu lá na rede, conversando com ele, conversa vai, conversa vem. Eu falei, tem que orar, né, Espírito Santo? O ambiente está carregado. Aí ele falou assim, Cássia, tu nasceu de novo? Eu nasci, nasci. Então, conversando, nasci de novo. Ele falou, Cássia, tu tem o que dentro de você? Eu acho, a própria vida de Deus. Ele é mesmo? Eu falei, o Senhor não habita dentro de mim? Eu carrego, eu toda crente, né, remática. Ele falou, Cássia, tu é embaixadora do reino de Deus, tu lembra disso na Bíblia? Eu falei, lembro. Patente aqui é alta. Quando eu chego, a presença de Deus chega. Ele, Cássia, por que é que tu não começa, então, a manifestar essa vida no ambiente do trabalho, começa a abrir a boca e determinar como vai ser? Eu falei, faz sentido, não tinha pensado nessa hipótese. Irmãos, todos os dias eu comecei. Pai, obrigada, porque eu tenho a vida de Deus em mim. Obrigada, porque eu carrego o reino dentro de mim. Aonde eu vou, o reino vai junto. Eu sou embaixador, então, aonde eu chego, eu piso o pé, o solo já não é mais Osasco, é o reino dos céus. Eu declaro que a minha PA vai ser um lugar de paz, de alegria, que as pessoas vão desejar e vão começar a ir. E começaram mesmo, minha gente. Então, hora que eu só queria responder meu e-mail quieta. Aí chega um, aí chega outro, tá. E sabe, irmãos, de repente, para mim, o ambiente mudou. Não é mais um ambiente pesado. É um ambiente bom. Mas todo mundo reclama, menos eu. Irmãos, a gente pode mudar a realidade, irmão, porque a realidade de dentro já foi alterada. A questão é a gente chegar num nível que a realidade de dentro saia para fora. Era disso que Jesus está falando. Porque, irmãos, Maria escolhe a boa parte. E é essa mesma Maria, que eu não sei que revelação que essa mulher teve, eu tenho vontade de conversar com ela. Ela vai ungir Jesus. É porque eu gosto de escatologia. E aquilo que ela faz era algo profético, irmãos. Jesus está falando, deixa a bichinha em paz. Ela só está adiantando o que vocês vão fazer com o meu corpo. E eu falei, uau. Que revelação essa menina teve. Uma coisa é importante, irmãos. Sabe, revelação da palavra, você lê isso aqui, saltar o seu coração, não é para ministro da palavra, é para filho de Deus. Eu não comecei a estudar a palavra, irmãos, hermenêutica, porque eu queria pregar, longe disso. Eu só queria entender.
Porque eu não sei você, tem hora que ler não é fácil a Bíblia. A hermenêutica ajuda. E aí eu vi um pregador falando sobre hermenêutica. E olha que interessante. A Bíblia não foi escrita na minha língua. E aí eu comecei a estudar, porque eu queria pregar. Não, eu só queria entender, irmãos. Porque isso aqui é meu manual de vida. Através disso aqui, a gente conhece a Deus. E conhecendo a Ele, a gente se conhece, porque a gente é a imagem e semelhança dEle. Aleluia! A gente precisa, irmãos, urgente. Sabe por que talvez a nossa vida está do jeito que está? Porque a gente está pensando mais no problema do que a gente tem pensado nas coisas do céu. Porque a gente tem pensado mais no problema do que tem pensado no que a palavra fala. A gente tem que entrar num nível, irmãos, de entrar para o quarto e entenda. Uma das coisas que você pode é orar ao Senhor. Para entender o seu futuro, entender as coisas que hão de vir. Porque aqui não está dizendo com quem eu vou casar. Aqui não está dizendo que os mais jovens, qual é a faculdade. Isso aqui você não acha na Bíblia. Mas você tem alguém que caminha com você, que pode lhe dar setas do caminho. Aleluia! Vai lá para João 14. Vai lá para João 14. Eu gosto demais desse texto. Os jovens que o sabem, eu me empolguei tanto que o microfone sem fio voou, aí o Caio me proíbe agora de usar ele. Só posso usar esse aqui. João 14, irmãos, Jesus está perto de subir aos céus. E aí, irmãos, ele vai começar a falar para os discípulos que ele vai partir. Ele já vinha dizendo, mas os bichinhos meio devagar, sabe? Mas aí, nesse dia que estava perto mesmo, ele decide começar a revelar coisas. E ele começa a falar para os meninos o seguinte, ó, vamos cantar Heloísa Rosa agora. Não se turbe vosso coração, crê de Deus e também em mim. Na casa de meu pai é o quê? Muitas moradas. Olha, não é só eu que escuto. Mas ela tirou da Bíblia, irmãos. Uma pena que ela não cantou o resto de João 14. Mas, irmãos, ele começa a dizer isso. E os meninos começam a ficar doidos, perturbados do juízo. Como assim? Ele não ia libertar a gente, agora ele está dizendo que ele vai embora, ele vai nos abandonar. Pensa no pânico. Meu Deus! Às vezes tem coisa que porque o nosso pastor não está perto, a gente fica agoniado. Né? Tipo assim, meu Deus do céu, eu vou ministrar no Remo e o meu pastor não está. Eu sei que o daqui vai, né, pastorzão? Oh, eu vou lá dar um help para vocês. Agora você imagina, o Salvador estava ali, o Filho de Deus, você cria nisso, e agora ele está dizendo que vai embora. Aí os meninos começam, vai não, Senhor, vai não, diz para a gente onde é que o Senhor vai e tal. E, de repente, no meio disso, tem um, que eu sempre atento a ele, quando eu chegar no céu, vou ter que pedir desculpa para ele, que é Filipe. Filipe, ele era o espiritual do grupo, porque todo grupo tem um espiritual. E aí Filipe vai fazer o quê? Fica tranquilo, gente, tá bom, o senhor vai, pode ir à casa do seu pai, né? Só diz uma coisa, quem é o pai, revela para a gente, porque se o senhor revelar quem é o pai, nos basta. Irmão, não queira ser o espiritual do grupo, porque o espiritual do grupo é quem ouve a bronca, entendeu? Olha a resposta de Jesus para Filipe. Verso 9 do 14. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Eita, é forte, Brasil. Eu já tinha começado a me tremer as pernas. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Irmão, escuta o meu conselho. Nunca queira ser espiritual do grupo. É o que ganha gabinete pastoral, entendeu? Isso aqui é o gabinete pastoral. Verso 10. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. Antes o Pai que está em mim, quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede, por causa das mesmas obras. Irmão, Jesus veio revelar para a humanidade o Pai. E sabe por que ele conseguia fazer isso? Porque ele tinha relacionamento. Ele vai falar, não é só aqui não. Se você voltar lá em João, deixa eu te dar a referência. João 8,38, João 5,19, você vai ver ele falando as mesmas coisas. Eu faço o que vejo meu pai fazer. Eu falo o que eu escuto meu pai falar. Isso é relacionamento.
Sabe por que eu consigo saber do que meu pai gosta ou não gosta? E até as frases que meu pai fala. Relacionamento. Morei uma vida com meus pais. Relacionamento. Por que eu estou falando isso? Está falando de Jesus, Cássio. Estou falando, mas estou chegando na gente. Olha a sequência dessa história aqui, irmãos. Verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Agora está falando de você. Viu que eu cheguei em você? Aleluia! Só estou vendo risos. É riso de alegria, né? Eu sei. Verso 13. E farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Verso 15. E se me amais, guardarei os meus mandamentos. E agora eu chego onde eu queria. Agora é o meu preferido, irmãos. Verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós, aleluia, vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Agora eu vou alterar, tá? Porque ele estava falando com os meninos. Agora eu vou falar com os meninos atual. Aleluia, estou animada, gente. Eu amo essa passagem. Mas vós o conheceis, pois habita em vós e está em vós. Vós que nasceram de novo. Ei, quase sapateei, eu estou me controlando que aqui é gravado. Aleluia, depois eu viro um meme no verbo mo, eu sei. Vou não, irmãos. Aleluia, irmãos. Esse verso 16, essa palavra rogar, é um termo jurídico da época. Se usava no tribunal, quando uma causa era certa, ganha, porque eu não sei se você sabe, advogado não é atividade fim, é atividade meio. Você não pode prometer para um cliente que você vai ganhar a causa. Mas esse termo é outra história. Esse termo é o seguinte: seu direito é tão certo que eu vou rogar ao juiz, ele vai ter que dar. Era isso que esse termo falava. Então, Jesus estava falando para os meninos um termo que eles iam entender. Eu vou pedir, o pai não vai poder negar. Sabe o que eu vou pedir para o pai? Outro Consolador. E foi por isso que eu fui para a hermenêutica. Porque eu via outro Consolador e isso e nada era a mesma coisa para mim. E eu descobri que esse outro no original é halos. E eu descobri que tinha duas palavras, halos e hétero, para outros. Hétero é outro de outro tipo. Não é outro do mesmo tipo. Mas halos era outro do mesmo tipo. Idêntico, igual. Não é que era parecido. Vou usar uma expressão que o brasileiro vai entender. Cara de um, focinho do outro. Era isso. Não tinha como distinguir. Tem uma história do Talmud que eu amo, que fala que Adão um dia entrou, estava lá no Éden andando, e os animais o viram de longe, se prostraram e adoraram. Quando Adão chegou perto, falou: por que vocês estão me adorando? E aí os animais respondem: vimos você vindo de longe e pensamos que era a palavra. Irmãos, a gente precisa exalar Deus no nível das pessoas olharem para a gente e verem Deus. Esse foi o propósito da criação. Aleluias! Então, Jesus estava falando isso. Eu não estou deixando vocês órfãos. Vocês têm que entender uma coisa. Eu preciso ir, e Jesus vai falar isso mais na frente aqui em João, é melhor que eu vá, porque senão o outro não vem. Então, esse outro Consolador, que no original Paracletos quer dizer Consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado de defesa, fortalecedor e o meu preferido, amigo fiel. Às vezes é difícil achar um amigo fiel, mas esse não falha com você, não. Aleluia! Eu sempre digo: Senhor, se tudo falhar na minha vida, pelo menos uma convicção eu tenho. O Espírito Santo é meu amigo fiel, ele nunca vai me abandonar. Nunca, irmãos. Porque eu não sei se você já passou por um tempo na sua vida que parecia que todo mundo tinha te abandonado. Mesmo você que mora em família. Você, às vezes, consegue se sentir só tendo família, habitando no meio. Momentos de pressão. Mas, irmão, se você tem a consciência de quem mora dentro, você não vai ruir, não. Porque ele vai te levantar de lá.
Se você tem essa palavra dentro de você, mesmo chorando, e eu sei o que é crise de três noites sem dormir. Não sei se alguém que já passou privação de sono. Não é uma coisa de Deus. Eu sei porque que usa isso como método de tortura. Eu não estava boa do juízo no terceiro dia. E no auge da madrugada, sem conseguir dormir, no surto, eu lembrei da palavra. Irmãos, eu comecei a falar a palavra. E aí, de repente, nada acontecia. Eu fiz o que a gente aprendeu ontem no curso de oração. Orocoromamama, porque eu só lembrava do Espírito Santo. E sabe, irmãos, ele encontra a gente. Ele não nos abandona. Aleluia. Eu dormi. Não dormi muito, mas dormi o suficiente para seguir o dia. Senão eu ia ter que bater no hospital aquele dia. E sabe, à noite, na escola de missões, enquanto a gente tinha matéria intercessão pelas nações com o Maneco, a gente começou a interceder por nações, por pessoas que a gente não conhecia. E Maneco falou, eu tenho uma nota, enquanto a gente intercede por pessoas que a gente não conhece, Deus vai entrar ao seu favor e resolver a sua causa. Irmãos, eu não estava muito bem. Eu estava ali, eu acho que eu nem ouvi aquilo direito, porque aquilo não me fez sentido para mim. Mas eu costumo não estar de corpo presente, ainda que eu esteja ruim. Eu aprendi que se eu vou vir para a igreja, irmãos, eu vou interagir com o culto. Eu posso estar cansada, com sono, eu fico em pé, tem café no fundo, eu interajo. E eu interagi, eu comecei a interceder. E sabe, irmãos, o que eu não sabia foi que Deus acionou uma igreja lá no Tocantins, que era a igreja que tinha me enviado para fazer a escola. E eles pararam o culto. Girlane teve uma nota e falou, para o culto. O Senhor está mandando a gente interceder por Cássia. E ele parou uma igreja para interceder por mim, enquanto eu intercedia por nações, irmãos. E aquele dia, eu lembro que era quase fim da aula, e Maneco começou a andar. Lá é só uma fileira assim e a parede. E ele começou a vir pela lateral andando, e à medida que ele vinha, era como se a unção aumentasse. Eu lembro quando ele chegou no rumo da minha fileira, eu caí igual uma madeira no pé de todo mundo, porque lá é bem apertadinho. Mas, sabe, irmãos, a unção aquele dia realmente quebrou todo o jugo. Nunca mais perdi uma noite de sono depois daquele dia. Nunca mais, irmãos. Aleluias. Eu nem sei porque eu contei isso, que isso não estava no script, mas seja quem for, receba, que Deus parou o culto para isso. Aleluias. Sabe, não desista do Espírito Santo, não desista de ter relacionamento com Ele, irmãos, porque é isso que vai nos sustentar no dia mau. Aleluia. Aleluias. Aleluias. O Senhor me deu uma imagem e eu vou seguir com ela. Tem algum militar aqui ó, que fez treinamento, serviu, reservista? Ninguém, todo mundo foi dispensado. Você serviu? Ah, não está servindo, não. Alguém serviu no passado. Obrigada, pastor, que eu vou precisar que o senhor confirme algumas coisas aqui comigo. Eu estava conversando com o Espírito Santo ontem e ele me trouxe uma imagem do canga. Alguém já ouviu essa palavra canga no termo militar, do uso? Canga é um termo militar, ou uma gíria, se você preferir, que se refere ao companheiro de curso ou colega mais próximo que pode ajudar em momentos difíceis. É também a pessoa responsável por prestar o primeiro apoio ao amigo. Esse é o canga. Eita! Outra tradução para o termo canga refere-se ao parceiro de um militar, alguém com quem se compartilha não apenas a rotina profissional, mas também um vínculo especial de confiança e apoio mútuo. Se você passar pelo treinamento, você não é treinado sozinho, porque isso é perigoso. Então, você vai ser treinado em dupla. E essa dupla, que é o peixe aí que o pastor Zenildo está falando, eu conheço como canga. É o canga. E o canga, irmãos, você não pode se separar dele. É igual o Espírito Santo. Se você for no banheiro, lá no matinho, no treinamento, ele precisa ir junto. Cássia, que besteira. No banheiro? É, irmãos. Porque dependendo da cor da sua urina, ele vai olhar. Mas tem que olhar isso, tem. Porque talvez você não está se hidratando direito no treinamento. E dependendo da cor da sua urina, ele vai te dar um toque. Ó, tu não está bebendo água. E se você insistir, ele tem a obrigação de chamar apoio. Ó,
A urina está muito escura. Ele não está hidratando. E ele não está procurando água. Se você passar mal, machucou o pé no treinamento, eu tenho dó desse canga, ele vai ser obrigado a lhe carregar. Você, o equipamento, tudo. Mas um canga não deixa o outro para trás. Aonde um canga vai, o outro vai. E um vai dar suporte para o outro na missão. O Espírito Santo é o seu canga da vida. E para todo sempre. Ele é o seu canga, irmãos. Você não pode ir a nenhum lugar sem ele, nem ele sem você. Os dois estão juntos. O meu questionamento hoje é, você tem sido um bom canga para o Espírito Santo? Eita, Deus. Vai recebendo. Eu recebi a pergunta primeiro, eu estou sofrendo há mais dias do que vocês. Porque, irmãos, ele é um bom canga. Sabe? A palavra fala que nós somos cooperadores de Deus. Se você for olhar a Gênesis, Adão não trabalhava para Deus, ele trabalhava com Deus. A gente não foi chamado para trabalhar para Deus, a gente foi chamado para trabalhar com Deus. Deus não criou, irmãos, trabalhadores, Deus criou filhos, que vão servir, mas são filhos. E por que isso é tão importante? Eu estou frisando isso, porque filho fala de relacionamento. Muitas vezes o seu colega de trabalho você conhece, sabe algumas coisas dele, mas você não é íntimo dele. A verdade é que ele não é seu amigo. É porque brasileiro chama todo mundo de amigo, mas ele não é seu amigo. Você não tem relacionamento com ele como você tem com um amigo pessoal, com alguém da família. Irmãos, se Deus quisesse criar você só porque ele está interessado no seu trabalho, deixa eu te dar uma notícia, ele não teria feito filho. Ele teria feito um palumpa. Mas você não é um palumpa. Você é um filho. Aleluia! Pois que não entenderam a referência à fantástica fábrica de chocolates. William Wonka fez aqueles seres com a finalidade de trabalhar naquela fábrica, porque ele não queria mais seres humanos trabalhando lá. Mas sabe, Deus quer seres humanos servindo. E não é qualquer tipo de ser humano, ele quer um filho. Com quem ele possa falar, com quem ele possa contar. Com quem ele possa falar assim, começa a interceder aí, eu preciso que você interceda por fulano. E aí você, sim, senhor, robacotocomama, e você começa. E às vezes, irmãos, você nem vai saber o porquê. Às vezes você só vai ter aquela nota de deu certo. Às vezes você vai até saber o porquê, você vai conseguir ligar, vai conseguir falar. Mas sabe, ele precisa ter cooperadores, filhos com quem ele conte e vá servir com ele. Aleluias! Aleluias, irmãos. Como ele anseia por isso, irmãos. E é por isso que eu estou perguntando, você tem sido um bom canga para o Espírito Santo? Porque, irmãos, não é só se ele vai fazer por mim, que ele me capacita, isso eu sei. Que eu tenho a unção dentro sobre. Eu não estou questionando se é ele que me habilita. A minha questão é se eu estou correspondendo. Porque o problema é que a gente está esperando que ele faça tudo só, e ele não vai. Quer ver? Eu vou precisar do Espírito Santo aqui. Pastorzão, o senhor está mais perto, o senhor é um homem alto, né? Eu tenho a visão assim do Espírito Santo, maior do que eu, mais forte. Sobe aqui em cima, eu vou precisar da ajuda aqui em cima. A câmera pega nós dois. O Espírito Santo, irmãos, está aqui, não separa da gente. Então, onde você vai, ele vai. O que você precisa fazer, ele está aqui para te auxiliar. Só que ele fica literalmente nessa posição. Amei a posição, pastor, só arrasou. Nessa posição. Esperando o quê? A sua interação com ele. E aí você está lá naquele momento, orando e tal, e o Espírito Santo fala assim, Cássia, eu preciso que você mova esse púlpito aqui para trás. Eu falo, partiu. Chego lá, eu descubro que eu não dou conta de fazer só. Porque o púlpito é muito pesado, irmãos. Não dou conta. Esse púlpito, imagina que ele é pesado, eu não dou conta só. E aí eu descubro o quê? Que eu tenho que ser dependente. Porque ele não me chamou para mim só, ele me chamou para ir junto, para fazer junto. O nosso maior problema tem sido achar que a gente resolve todos os nossos problemas e que a gente é Superman, né, e Mulher Maravilha para fazer tudo. E não é, irmãos. Graças a Deus que a gente não é.
Mas aí o Espírito Santo está esperando a gente. De repente, você decide confiar e falar, Espírito Santo, me ajuda, pega comigo. Olha a interação. E ele é mais inteligente do que eu. Pegou no lugar que precisava pegar, para isso não cair. E ele vai fazer isso. E aí você começa uma vida de relacionamento. Ele fala, você interage, você fala, ele interage, vocês estão indo. Mas, às vezes, tem momentos, irmãos, que, por algum motivo, às vezes, a gente pode esfriar. Por quê, Cássia? Porque sexta-feira, para mim, é o dia mais difícil para fazer meu momento com o Espírito Santo, irmãos. Porque a gente sai do culto, né, até chegar em casa. Olha, para me acordar às 5h30 da manhã, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Às vezes, eu acordo sem abrir o olho. Eu falo, Espírito Santo, eu não consigo abrir o olho. Porque tem dias que é mais corrido, irmãos. As meninas mesmo que têm o sexta-feira conectadas, corrido, não é, 1000 conectadas para estar aqui, irmãos, orando e segurando todo mundo em oração, elas correm para estar aqui. E, às vezes, irmãos, é um dia que talvez não vai ter devocional, não vai ter bate-papo. E aí o ser humano, porque não faz um dia, no outro dia parece que pega uma liberação para não fazer também. Mas era sábado. Aí eu tive faxina, eu tive isso, eu tive aquilo, e a gente não bota Deus na agenda. Hora nenhuma do dia. E aí o Espírito Santo está, olha, é o melhor Espírito Santo do mundo. Olha, ele está até com a mão, esperando. Mas você está o quê? A Marta. Estou limpando, estou cuidando. E aí, irmãos, a gente precisa, às vezes, passar por situações. Não é porque Deus quer, porque a gente se colocou. Porque a gente foi e ele ficou. Lá como... Foi o senhor que usou o exemplo da bifurcação outro dia? Eu não lembro quem foi aqui que pregou, que Deus foi, você foi e Deus ficou na bifurcação esperando. E aí, irmãos, ele está esperando lá, onde ele te chamou. E aí, às vezes, é necessário parar, voltar, se arrepender e, desculpa, Espírito Santo, bora. É doidice minha, bora. Valeu. Obrigadão, Espírito Santo, você arrasou hoje. Irmão, se a gente não parar para ter tempo com Deus, o louvor pode ir voltando, eu vou finalizar para cá. Se a gente não parar, a vida vai parar a gente. Se a gente não parar, a vida vai parar a gente. E sabe, irmãos, sempre vai ter coisa para fazer. Sempre. Se você perguntar para uma criança hoje, para um adolescente, ele tem o que fazer. Porque natação, é judô, é escola, é nananã, tem escola que é tempo integral. A gente conseguiu lotar as crianças com coisa. Nesse nível. Eu sou de um tempo que eu podia brincar no quintal, ir para a rua brincar. Hoje a gente não faz mais. Mas meu filho não pode ir para a rua. Mas tem condomínio. Às vezes não consegue descer para brincar no condomínio. Só que sabe de uma coisa? Se a gente não parar, a vida vai parar a gente. Só que é mais doloroso e o prejuízo é maior. Eu acho mais fácil achar tempo na minha agenda para Deus do que tirar Deus da minha agenda. Porque vai chegar uma hora que, se eu não colocar Ele na minha agenda, eu vou ser forçada a colocar Ele. E sabe, a nossa agenda fala de prioridades. Se Deus não tem estado na nossa agenda, Ele não é uma prioridade. E não adianta a gente se revoltar, como eu me revoltava com o texto de Lucas. Quando Jesus falava para Marta, 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 pode fluir, minha irmã, fique à vontade, só flui, segue o fluxo do Espírito. Sabe, irmãos, não adianta a gente se revoltar quando escuta de Jesus. Cássia, você anda tão ansiosa e preocupada. Mas uma coisa só era necessária. Que você tivesse um tempo na agenda para mim. E Deus é tão bom, irmãos, porque Ele não pede para a gente fazer como se fazia antigamente, ir para um mosteiro e viver a vida isolada do mundo. Por isso que o título da ministração é Como Ser Marta. Porque o mundo acontece. A gente casa, a gente tem filho, a gente trabalha, a gente paga a conta, limpa a casa. Mas no meio disso tudo, a palavra fala que lá no jardim, Deus vinha na viração do dia falar com Adão e com Eva. Se a gente olha para o início, a gente vai ver que Adão trabalhava,
cooperando com Deus, mas todo dia o próprio Deus vinha ter comunhão com ele. Sabe, irmãos, isso fala do coração do seu Pai. Ele quer ter você. E eu gosto quando o Tiago vai falar que o Espírito Santo arde de ciúme por nós. Ele quer te ter, irmãos. Sabe, você que é casado, você pode amar o quanto você amar o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Mas ele não pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. É um lugar que a conta, vou usar uma expressão que Michela usa, que eu amo, a conta não vai fechar no final. Qualquer coisa ou pessoa que a gente colocar no lugar de Deus, a conta não vai fechar no final, irmãos. E a vida vai passar. E você vai descobrir que você passou a vida em uma cadeira de balanço. Cadeira de balanço, se você sentar nela, eu não conheço uma pessoa que fique parada na cadeira de balanço. A gente fica, né? Eu, então, que tenho pernas inquietas, deixa a pessoa agoniada. Vou na velocidade 10 na cadeira. Mas sabe que ela te bota em movimento, mas você continua parado, você não foi para lugar nenhum. Se Deus não tiver na nossa agenda, irmãos, a gente vai viver numa eterna cadeira de balanço, que bota a gente em movimento, mas que não leva a gente a lugar nenhum. Muito menos onde Deus queria que a gente tivesse. Porque o problema não é nem chegar a algum lugar. Às vezes você vai falar, Cássia, eu sou a pessoa mais bem-sucedida que eu conheço. Para Deus você é? Eu não sei o que Deus requer de você, até porque a vida é sua, quem tem que saber é você. Graças a Deus, eu preciso saber da minha. Será que a gente tem sido bem-sucedido no que Deus tem pedido? Ou a gente vai correr o risco de chegar lá no céu e ouvir dele? Quem te pediu para fazer isso? Quem te pediu para morar em tal lugar? Quem te pediu para, sei lá, fundar uma igreja? É que eu não sei porque a gente pega sempre no pé desse pastor, meu Deus. Desculpa, pastor, amo o senhor. Mas a gente pega porque, amiga, irmãos, o pastor, ele dá a vida, irmãos. E você ser pastor como pastor Felipe, bivocacional, meu irmão, você dá a vida em dobro. E você tem que ter convicção do que você está fazendo, irmãos, porque você vai dar uma vida. E talvez você vai esperar ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Mas, irmãos, eu não sei você. Eu só não quero ouvir dele. Eu não te pedi isso. Não era isso. E eu vou falar, mas eu achei. Ele falou, achou por quê? Porque eu não tinha tempo na minha agenda para ele. Eu não quero, irmãos. Eu não sei se talvez uma louça não vai ser lavada de um dia para o outro. Eu não sei. Porque eu vou precisar parar enquanto a vida está acontecendo. Mas eu vou agendar ele, irmãos. Porque se trata da minha prioridade. Aleluia. Você pode ficar de pé comigo? Eu prometo que eu vou encerrar. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dar um momento, irmãos, para você fazer uma autoanálise. Se examine, irmãos. Se examine onde você está. Se você tem colocado Deus na sua agenda. E Ele não está te requerendo perfeição. Ele não quer 1 hora do seu dia, 3 horas, 4 horas de oração.